Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais uma live. Estamos chegando para mais uma manhã juntos aqui. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de nós entendermos a respeito das fases da vida. Para você que está ao vivo comigo pelo Instagram, para você que está pelo TikTok, para você que está assistindo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Ontem foi meu aniversário. Ontem foi um dia maravilhoso, um dia de muito desfrute, um dia de muita gratidão. Esse ano foi um ano bem complicado, sabe? Um ano bem difícil, um ano de muitas dificuldades. Como que foi esse ano para você? Fala para mim. Coloca nos comentários aqui, como que foi esse ano para você? Esse ano para mim foi um ano muito desafiador. Eu estava recordando disso ontem. Desde o meu aniversário do ano passado até ontem, que foi o encerramento dessa fase, foi um tempo de muita perseverança, um tempo de muitos desafios. Um tempo de muita aprendizagem. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa. A vida, ela é feita de fases. Existem 7 fases que definem a nossa vida, que acompanham a nossa vida. E em cada fase dessa, existem alguns comportamentos que nós precisamos tomar, algumas decisões, algumas atitudes que nós precisamos ter, para que de fato nós possamos passar por essa fase, avançar sobre essa fase e chegar em um novo nível. São 7 fases. A primeira fase é a fase do aprendizado. Já percebeu que existem momentos da sua vida que você vai aprendendo muita coisa nova vai chegando, muitas ideias novas, muito conhecimento novo, muita coisa nova, pessoas novas chegam na sua vida? Você já percebeu isso ou não? Todos nós passamos por essa fase. É o tempo do aprendizado, onde nós vamos descobrindo coisas novas. A segunda fase é a fase do serviço, é a fase do fazer. Então, na fase anterior, o que você precisa? Você precisa aprender. Se é tempo de novidade, se é tempo de aprendizado, você precisa aproveitar ao máximo, se posicionar ao máximo para aprender. A segunda fase é a fase do fazer. Aprender na primeira fase, fazer na segunda fase. Por que a maioria das pessoas não consegue subir de nível na vida? Porque na hora de aprender, não aprendem. Na hora de aprender, ignoram. E aí quando vai para a fase do fazer, não sabem fazer. Todo conhecimento que chega até você será testado pela vida. Tudo que você aprendeu na sua vida inteira, tudo que você teve a oportunidade de acessar, de conhecimento, de informação, de chaves que vão te levar para um novo nível, tudo que você recebeu, você será testado nessa segunda fase. Por quê? Porque não adianta você ter se você não praticar. Não é sobre você saber, não é sobre você ter obesidade cerebral, é sobre você fazer. A vida, sabe, a Bíblia diz que nós nunca seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. Nunca. Nós nunca seremos provados além daquilo que nós podemos suportar. O que isso significa? Significa que antes da prova, a lição foi dada. Antes da prova, o conteúdo foi dado. Agora, se nós não sabemos discernir as fases da vida, se nós não sabemos aproveitar as oportunidades, nós acabamos nos lascando. Nós acabamos nos prendendo em uma fase, porque é o seguinte, são 7 fases. Para cada ano da sua vida existe uma fase. E é uma fase estabelecida e única. Não tem como você viver em um ano uma fase anterior. Não tem como você
jogar a fase atual para a próxima fase. Não tem como. A cada ano existe uma fase estabelecida para a sua vida. E em cada fase você precisa se posicionar de forma correta para ter os resultados corretos e subir de nível. Então o que eu tenho que fazer na fase do aprendizado? Aprender. Aprender. Aprender a informação, gerar experiências, cair para dentro disso, para quê? Para que aquilo faça parte de mim e eu de fato aprenda. Aprendizado não é decorar. Aprender não é decorar. Aprender é ter experiência. Quando que você aprende algo? Quando você tem experiência com aquilo. Não adianta você ler um monte de livro se nada daquilo entra em você. Se você não pratica nada daquilo, se você não vive nada daquilo, é só obesidade cerebral. É só para você ficar se achando, ou Deus sabe lá o porquê. Não é sobre o quanto você lê, não é sobre o quanto você ouve, é sobre o quanto você experimenta. Então, na primeira fase, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é criar experiências para que aquele aprendizado seja guardado no meu coração, não no meu cérebro. Porque nós não temos memória o suficiente para guardar tudo que nós aprendemos. Nós vamos esquecer. Mas se guardar no coração, se gerar experiência, se eu gerar a experiência no meu coração, não tem como apagar. Então na primeira fase eu aprendo, na segunda fase eu pratico. Eu preciso praticar, eu preciso servir outras pessoas com aquilo que eu aprendi. Poxa, quanto conhecimento você tem que existem pessoas que acham, que você acha, por exemplo, que o que você sabe é pouco. Mas tem muita gente que não sabe nada. Não sabe nem um pouco o que você acha que você sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de ficar guardando as coisas para você. Aquilo que você acha que é pouco, para muita gente, é o que elas precisam. Por exemplo, você que tem uma formação, você fez uma faculdade. Por que você não compartilha os seus conhecimentos com as pessoas? Ah, mas eu não sou professor. Ah, eu não sou. Mas você é ser humano. Você aprendeu. Você gerou experiência. Compartilhe isso. Sirva. Jesus diz que maior é aquele que serve. Por que maior é aquele que serve? Porque ele absorve o conhecimento, ele gera para si a experiência e transborda na vida de outras pessoas. E o que é interessante? Quando eu sirvo, eu aprendo ou eu estabeleço aquilo que eu aprendi. O nosso cérebro, ele passa por vários processos de aprendizado. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a experiência e aí vem o transbordo. No conhecimento você acessa a informação. Você acessa a informação. Na experiência você cria uma linha neural fortalecida. E a partir do momento que você transborda, isso é consolidado em você. Então o que eu tenho que fazer na fase 2? Eu preciso servir. Eu preciso colocar para fora. Por quê? Porque se eu não colocar para fora, eu não recebo mais. Se eu não transbordar daquilo que eu tenho, eu não recebo mais. Eu não sou um rio que flui, eu sou uma represa. Se o conhecimento que você tem é pouco, comece a compartilhar o pouco que você vai receber mais. Está escrito, se você for fiel no pouco, você vai ser colocado no muito. Por que tem muita gente que não rompe na vida? Porque tem pouca coisa e o pouco que tem, retém. O pouco que tem, retém. Não vai crescer. Não vai avançar. E a terceira fase é a fase das conexões. Conexões. Você aprende, você serve, e à medida que você serve, você se conecta com as pessoas. Deixa eu te falar, você quer se conectar com novas pessoas? Você quer ter novas amizades, novos relacionamentos? Você precisa servir. Você precisa servir. Por quê?
Porque novas pessoas não vão chegar até você se você não tomar novas atitudes. Se você não se posicionar, não chega. Então, na fase 3 ou no terceiro ano desse ciclo, é tempo de você se conectar. E quem são as pessoas com as quais você vai se conectar? Com aquelas que você serviu. Ou com aquelas que você estará disposto a servir. Maior é aquele que serve. Quanto maior for o seu nível de servidão, no sentido de prestar o seu compartilhamento, o seu transbordo, quanto maior for o seu nível de servir, muito maior será o seu nível de conexões. Claro que no meio desse caminho vão vir pessoas oportunistas. No meio desse caminho vão vir pessoas que querem sugar de você. Aí você tem que ter feito a parte 1, muito bem feita, a parte do aprendizado, para você tomar discernimento e saber discernir as pessoas oportunistas que vêm até você. Se você olhar para suas amizades hoje, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você parar e começar a olhar para suas amizades hoje, será que as suas amizades são amizades de servir, um serve o outro, um compartilha com o outro, um transborda com o outro, ou as suas amizades são amizades de pessoas que querem se aproveitar de você? Pessoas que só estão com você por interesse. Essas são os piores tipos de pessoas para andar com a gente. Pessoas interesseiras, quando não tiverem mais o que tirar da gente, elas vão embora. Pessoas interesseiras, quando nós precisamos delas, elas não vão estar presentes. Por isso que eu preciso aprender a ter discernimento, aprender sobre relacionamentos. Eu preciso servir pessoas de alto nível que vão se conectar comigo, não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou. Pelo meu coração. Você conhece o coração das pessoas que você se relaciona? Você sabe se essas pessoas estão em unidade com você? Ou será que é amizade sem futuro? Amizade de bar, de festa, de trabalho? Quais são os níveis dos seus relacionamentos? Você não vai chegar num próximo nível, você não vai chegar numa próxima fase, se os seus relacionamentos não são relacionamentos de qualidade. 80% dos seus resultados, 80% daquilo que você vai viver, depende dos seus relacionamentos. A vida que você tem hoje, a vida que eu tenho hoje, é fruto dos meus relacionamentos. Só que a gente não é ensinado sobre isso. Ninguém ensina isso pra gente. E aí a gente passa por essa fase de conexão, e aí a gente não tem o ensinamento, a gente não tem o princípio, a gente não tem nada, a gente vai viver na vida do jeito que dá, aí conecta com gente errada, pessoa vagabunda, pessoa que quer só sugar a gente. Na hora da adversidade, essas pessoas somem. Então, cuidado. Aprenda a discernir as fases da vida. E depois da fase da conexão, vem a quarta fase, que é uma fase muito importante. A fase das oportunidades. Coloque nos comentários aí. Oportunidades. O que significa isso? Aprendi, servi, me conectei, agora vão surgir oportunidades. E aqui você precisa aprender. Observe bem as oportunidades, para que você acesse oportunidades de crescimento e não oportunidade de retenção. Várias oportunidades vão surgir para você. Várias. Se você aprendeu, se você serviu, se você se conectou, oportunidades vão aparecer. Muitas oportunidades. Eu estive há 2 anos atrás nessa fase. Cara, é incrível. As oportunidades aparecem de tudo quanto é lado. Aí sabe o que você tem que aprender? Filtrar as oportunidades.
Por exemplo, se você é alguém que quer empreender na vida, se você quer prosperar, quer enriquecer, você quer ficar rico? Você quer empreender? Quando você chegar nessa fase, as oportunidades vão aparecer. Oportunidade de emprego, oportunidade de venda, oportunidade de produto, oportunidade de você fazer algo novo, oportunidades que vão te levar para esse lugar que você deseja. Agora, se você não aprendeu bem, se você não serviu como deveria, se você não se conectou com as pessoas que você deveria, quando chegar nessa fase, você vai se sentir incapaz de acessar as oportunidades. Quando você chegar nessa fase, você vai se sentir incapaz de discernir quais oportunidades são para você. Por exemplo, se você é alguém que não consegue tomar decisões, essa fase vai ser uma fase difícil para você. Porque você vai ter várias opções, várias oportunidades. Você precisa ser decisivo. E o que é decisão? Decisão é você focar em algo e matar todas as outras opções. Isso é muito doido, cara. Tava conversando ontem com uma pessoa a respeito disso. Se nós queremos avançar na vida, nós precisamos ser decisivos, aprender a tomar decisões. E decisão é, eu quero isso e o que me interessa para mim é isso. Ah, mas tem outras coisas. Morreu tudo. É igual casamento. Quando você casa com uma pessoa, você escolheu aquela pessoa. Você decidiu por ela. Então as outras pessoas morreram para você. Se você é homem, casou com uma mulher, aquela é a única mulher que existe para você. Você precisa ser decisivo em olhar para as outras mulheres e morreu todas. Pode ser mais bonita, pode ser mais rica, pode ser mais o que for. Você decidiu por uma. Se você não aprender bem, se você não servir, se você não se conectar, tomar decisões, será muito difícil para você. E se você é alguém que não sabe tomar decisões, que não consegue ter padrões para tomar uma decisão, aqui vai uma dica para você. Tome decisões alinhadas com o seu propósito. Tome decisões alinhadas à sua identidade. Não tome decisões olhando para coisas. Não tome decisões olhando para necessidades. É assim que casamentos se ferram. Porque olham para necessidades e não para um propósito. É assim que famílias, patrimônios, empresas são destruídas. Porque olham para necessidades e não olham para um propósito. Se a sua vida é guiada por necessidade, uma hora ou outra você vai se afundar. Porque as necessidades, elas são mutáveis. Uma hora você precisa de uma coisa, outra hora você precisa de outra. Propósito é eterno. Se você aprender a tomar decisões a partir do seu propósito, sua vida vai ser muito diferente. Você vai acessar novos níveis. Não tem como. Passou essa fase das oportunidades, vem a quinta fase, que é a fase que eu tava. Essa fase é terrível, mano. Essa fase é terrível. A fase da perseverança. Você aprendeu? Você serviu? Você se conectou? Você acessou as oportunidades. Agora é hora de perseverar. Cara do céu. Essa fase é difícil. Sabe por quê? Porque nessa fase não é hora de inventar nada. Não é hora de inventar nada. É hora de perseverar naquilo que você já estabeleceu. Cara, e eu vou te falar. É deserto, mano. É deserto. Encerrei ontem essa fase. Você quer fazer algo novo, não vai dar certo. Porque não é hora de inventar. Não é hora de inventar. É hora de perseverar. Perseverar no quê? Naquilo que você construiu.
naquilo que você aprendeu, naquilo que você serviu, com as pessoas que você se conectou e nas oportunidades que você aproveitou, que você entrou, que você gerou. É hora de você perseverar. Não é hora de procurar emprego novo, casa nova. Não é hora de você procurar oportunidades. Não é hora de você aceitar desafio. Não é hora de você fazer nada. É hora de você permanecer. Permanecer. Por quê? Porque é fase de teste, mano. É fase de teste. Fala pra mim. Você sabe que a gente passa por essa fase. A cada ciclo da nossa vida, nós vamos chegar nesse ponto onde nós seremos testados ao extremo, em todos os aspectos, em todas as áreas. É aquele ano que você não rompe em nada de jeito nenhum. Por quê? Porque é um momento de teste. É um momento de prova para provar a sua perseverança. Para provar se o que você construiu em você, não é em coisas, em você, se aquilo que você construiu em você é algo sólido e algo que tem futuro. É nessa fase que você vê casamento acabando, que você vê empresa falindo. É nessa hora que você vê pessoas, o alto nível de suicídio. Por quê? Porque é uma fase terrível, cara. Não é fase de plantar, não é fase de colher, não é fase de nada. É fase de permanecer. Perseverar, persistir. Tanto é que existe uma palavra de Deus, né? Aquele que perseverar até o fim será recompensado. Perseverar. Se você chegar nessa fase e você abrir mão do que você construiu, abrir mão de princípios, começar a viver uma vida louca, reclamando, murmurando, enchendo o saco por causa da dificuldade, você não vai acessar o próximo nível. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está numa fase que é muito difícil, é porque é sinal que você está chegando no final dela. Sabe a escola, quando você estudava, ou se você estuda ainda, no final de cada bimestre, sempre tem uma fase difícil. É uma fase de muito conteúdo, muita informação. Depois dessa fase, vem a prova. Você precisa ter consciência que chegou o tempo da prova é porque vai ter uma mudança de estação. Vai haver uma mudança de fase. Cara, presta atenção nisso aqui. Eu tô acabando a live já. Presta atenção. Quando você está passando por uma prova, é porque a próxima fase é uma mudança de estação. Você vai mudar de nível. Agora, o que as pessoas fazem? Não aprendem, não servem, não se conectam, não aproveitam oportunidades. Na hora da perseverança, o pau pega. O pau pega. Por quê? Porque não é brincadeira, mas preste atenção, cara. Chegou no momento da fase, prepare-se. Você está próximo de subir de nível. Na escola, tem a prova agora, teve, né? Tá acabando o ano já. Teve há semanas atrás a última prova do ano. E é uma prova louca. Pra quê? Pra você mudar de fase. Pra você mudar de nível. Pra você mudar de nível. Se você está passando uma prova no seu casamento, deixa eu te falar, teu casamento está prestes a ir a um novo nível. Se você está passando uma prova na sua vida financeira, você está prestes a acessar o que você nunca acessou financeiramente. O que vai determinar a sua perseverança e o seu aprendizado nas fases anteriores. Se você chegar no momento do teste, no momento da prova, no momento do deserto e querer abrir mão de tudo, você perdeu a oportunidade de mudar de nível. O que eu vivi esse ano todinho? Perseverança. Ó. Perseverança. Persistindo naquilo que eu tinha edificado ao longo desses anos. Perseverando. E o pau quebrando. E o pau torando. E vem trem daqui, vem vento daqui, vem deserto daqui. Destruição total. Loucura.
Passou a fase. Passou. Toda fase é passageira. Toda fase passa. Não existe fase eterna. Existe reprovação de fase. Existem pessoas que fizeram 3, 4 vezes a mesma série na escola. A culpa não é da série, foi a pessoa que foi reprovada. A 5ª série não dura para sempre. O 1º ano não dura para sempre. O 3º ano não dura para sempre, a menos que você seja reprovado. Por que tem pessoas que estão 3, 4 anos passando pelo deserto? Porque não foram aprovadas. E por que não foram aprovadas? Porque não aprenderam, não serviram, não se conectaram, não aproveitaram oportunidades. Não vão ser aprovadas. Por quê? Porque não vão aguentar o processo. Não vão. Passou por essa fase. Aí vem a 6ª fase. A fase do crescimento. É a fase onde você será recompensado por tudo aquilo que você enfrentou na fase anterior. Você não sabe o tanto que eu estava esperando para essa fase chegar. É muito bom. É muito bom. Passou pela fase da perseverança, meu amigo, você vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Vão vir frutos de sementes que você plantou e de sementes que você até nem plantou. Coisas que estavam amarradas, que estavam travadas, vão começar a frutificar, crescer, avançar, sem esforço seu. Porque é a fase da aprovação. Você foi aprovado. Você foi aprovado. E como que eu sei se eu fui aprovado? Se eu aprendi, se eu servi, se eu me conectei, se eu criei oportunidades e se eu perseverei. Eu fui aprovado. É a fase onde as coisas começam a dar certo para você. É a fase onde você começa a respirar. Aí parece que aquela turbulência passou, você vai indo, consegue já começar a sonhar de novo. É muito bom essa fase. Essa fase que eu entrei agora. E a próxima fase, e a última fase do ciclo, é a fase do descanso, do desfrute. Que fase é essa? Você fez tudo o que você tinha que fazer. Agora é hora de você receber a recompensa de todas as fases. Cara, é muito bom essa fase. Muito bom. Minha esposa estava nessa fase ano passado. É uma fase onde as coisas vão vir para você. Onde você não vai precisar de muito esforço para nada. Por quê? Porque você vai colher o que você aprendeu, o que você serviu, as pessoas com que você conectou. Cara, é época de você ganhar presente, é época de você ganhar coisa, é época de você ser chamado para coisas que você fala, caramba, nunca pensei nisso, mano. É fase que você olha para os seus filhos assim, seus filhos começam a te dar orgulho, sabe? De nada, você olha para a criança assim, você fala, meu Deus, como eu amo essa criança, como ela me faz feliz. Você olha para o seu casamento assim, seu casamento é um mar de rosas, mano. Porque é a fase de você aproveitar. Mas se você não aprendeu, se você não serviu, se você não se conectou, se você não aproveitou as oportunidades e se você não perseverou, você não vai crescer e não vai descansar. Tem gente que eu conheço que chegou nessa fase do descanso, do desfrute, mas como ela negligenciou todas as outras fases, ela não tinha nada. Não tinha nada para desfrutar, não tinha nada para se sentir assim, sabe? Desfrutando da vida, viver um regaço. Você pode estar na melhor fase da sua vida, mas por falta de conhecimento, por falta de posicionamento, você não vai viver o que você deveria viver. Você foi reprovado. A maioria das pessoas, quando chegam na fase 7, elas não vivem o desfrute. Não vivem. Sabe por quê?
porque foram reprovadas nas fases anteriores. Por isso que é importante você aprender sobre as fases da vida. Então, eu quis compartilhar isso com você hoje, porque eu acabei de mudar de fase. Eu estava na fase 5, estou na fase 6 agora. Eu vou viver esse ano todo nessa fase. E eu quero estar compartilhando com você aqui tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu vou aprender, tudo que eu vou viver nessa fase. Porque a fase 5 foi terrível, amigo. E fase 5 a gente não compartilha, né? Deserto a gente não compartilha. Meu Deus, não compartilha. Mas fase boa nós compartilha, né? Porque é a vida, mas eu tenho ensinado esse tempo todo sobre as fases da vida. E agora eu vim aqui para testemunhar para você, provar para você o quanto isso é sério. Terça-feira que vem nós vamos estar de volta aqui para nossa live pela manhã. E eu quero continuar compartilhando com você a respeito de tudo aquilo que eu tenho vivido, de tudo aquilo que eu tenho experimentado nessa nova fase. A fase mudou. Uma nova fase. E você também vai mudar de fase. Não sei se você vai para a fase 1, para a fase 2, para a fase 3, eu não sei para onde você vai. Você só precisa se comportar devidamente. Fazer o que precisa ser feito. Porque nem toda fase dura para sempre. Chegou na fase 7, o que acontece? Repete o ciclo. Volta para a fase 1. Se você fez tudo correto no ciclo anterior, você vai estar no nível maior. É uma espiral. Você vai subindo. Agora, se você não faz o que deve ser feito, não aprende, não se conecta, não serve, não aproveita para as oportunidades, não faz nada, você fica aqui rodando igual louco. Rodando, e passando, e vai não sei o que, você não sai do lugar. Agora, se você entende quais são as fases da vida, se você entende como você precisa se comportar, se você entende qual é o propósito de cada fase, você vai subindo. Vai subindo. Daqui a pouquinho, meu amigo, você está irreconhecível. Deixa eu te falar, em 7 anos você pode mudar completamente a sua vida. Porque 7 anos é um ciclo de 7 fases. Em 7 anos você pode se tornar uma pessoa irreconhecível. Desde que você entenda. Desde que você faça aquilo que precisa ser feito. Fechou? Eu quero orar com você para a gente poder encerrar. Você que está no Instagram, você que está pelo TikTok, você que está pelo YouTube. Muito bom ter vocês aqui. E terça-feira nós vamos continuar. Eu quero orar por você agora, para que o Senhor te dê sabedoria, para que o Senhor te dê discernimento, para você se posicionar. Eu não sei qual fase você está. Se você quiser descobrir qual fase você está, se você quiser entender mais sobre isso, me manda uma mensagem no meu direct lá no Instagram, @omikejones. Me manda, você que está pelo Instagram, me manda aqui no direct, você que está pelo TikTok. Tem o meu Instagram lá na bio lá. Você que está pelo YouTube, que tem link aqui na descrição também. Se quiser saber qual fase você está, me manda uma mensagem lá que eu vou ajudar você a identificar a fase que você está. É importante, é muito importante. Vamos orar, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa mudança de fase que eu vivi. Obrigado pela fase anterior. Uma fase bem complicada. Mas passou. É chegado a uma nova fase. Uma fase que exige posicionamentos, que exige aprendizado, práticas, e que, se não forem feitas, o tempo vai passar e a oportunidade da fase será perdida. Mas eu tenho me posicionado, Senhor, para desfrutar dessa fase ao máximo, de aproveitar de fato essa oportunidade de crescimento. Pai, sobre cada pessoa que está me assistindo agora, ao vivo, gravado, que o Senhor possa trazer clareza e discernimento a cada uma delas. Eu não sei em que fase elas estão. Se é na fase de aprendizado, de conexão,
de serviço, se são fases de oportunidades, perseverança, crescimento, desfrute, eu não sei. Mas que elas possam fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com a fase em que elas estão inseridas. Que elas não percam as oportunidades da fase. Que elas não desperdicem essa fase. Mas que elas possam se dar ao máximo. Que elas possam sugar ao máximo dessa fase. Porque quando a prova vier, elas serão aprovadas e subirão de nível. Eu declaro, Senhor, que elas possam subir de nível. Que eu possa subir de nível. Porque esse é o verdadeiro propósito das provas. Nos aprovar para o próximo nível. E que nós sejamos aprovados, Senhor. Eu declaro isso, Pai. Traz paz ao coração daqueles que estão na fase difícil. Traz paz. Que eles possam hoje entender que não é sobre eles, é sobre uma fase. E que se eles se posicionarem, essa fase vai passar. E o resultado virá. A recompensa virá, os frutos virão. É preciso permanecer e fazer o que precisa ser feito, Pai. Eu declaro isso. Eu abençoo o dia dos teus filhos. Que hoje seja um dia de novas experiências. De acordo com aquilo que nós aprendemos hoje, que eles possam olhar a vida deles com um olhar diferente. Discernindo as oportunidades, as fases, os níveis. Que esse dia seja um dia memorável. Te louvo, te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que hoje seja um dia de novas experiências. Que hoje seja um dia de você acessar novos níveis. Entenda qual fase você está. Entenda qual fase o seu casamento está, a sua empresa está, os seus filhos estão. Tudo existe uma fase. E essas são as 7 fases. Quer aprender? Quer entender? Quer descobrir qual fase você está? Me manda um direct lá no Instagram que eu vou ajudar você. Fechou? Deus abençoe você. Um excelente dia. Na terça-feira nós estaremos de volta para mais uma live. 6h45 pelo horário de Brasília. 5h45 pelo horário de Cuiabá. Deus te abençoe. Excelente dia para você. Paz.